budistas portugueses organizaram este ano uma viagem de peregrinação à Índia para conhecer os principais locais da vida de Buda. Na véspera da partida, fomos ver os últimos preparativos para esta viagem que decorreu de 20 de fevereiro a 7 de março. Há uma viagem clássica de peregrinação pelo norte da Índia, no qual vamos seguir literalmente os passos de Buda, ou seja, seguir o percurso de vida ao longo do norte da Índia, no estado do Uttar Pradesh e Bihar, os vários sítios onde ele nasceu, que neste caso é no norte do Nepal, mas depois onde ele nasceu, onde ele ensinou o seu despertar, onde ele faleceu, o seu nirvana final. É um grupo de 18 pessoas e a ideia é viajar, conhecer a Índia e praticar nos locais onde o próprio Buda ensinou, e assim ter uma viagem temática que nos permite conhecer a Índia, mas também conhecer um pouco sobre a história de uma religião, neste caso, que nos interessa bastante. Tem mais do que um simples passeio, é uma peregrinação, e a peregrinação, neste caso, é a possibilidade de conectar com uma série de valores e vivências que nos são queridos, e a oportunidade também de contatar como é que seria a vida dos primeiros monges e como é que o Buda viveu. E dizem, eu próprio não conheço os locais onde nós vamos, que os locais têm uma atmosfera muito especial, e estar imerso nessa atmosfera de prática acho que vai ser único. Reunimos-nos, não estamos todos, estamos praticamente o grupo inteiro, para nos conhecermos, nem todos se conheciam, tirar dúvidas e começar a preparação, estarmos claros, termos um briefing por onde é que vamos passar e por aí fora. De regresso a Portugal, Sagra recorda os momentos mais marcantes de uma viagem em que o grupo tirou centenas de fotos. Foi uma viagem cheia de surpresas, e eu acho que faz parte de ir à Índia, estar aberta a ter surpresas, e no nosso caso, surpresas sempre agradáveis. Cada sítio por onde passámos, talvez a melhor parte não era tanto o que estava no programa, mas as surpresas que iam acontecendo. É um país onde parece estar sempre qualquer coisa a acontecer, e realmente com o número de pessoas que lá vivem, isso tende a acontecer. Por isso eu diria que foi uma viagem surpreendente mesmo. De Lisboa para Londres e de Londres para Delhi. E aqui foi o primeiro contacto com a Índia e toda a sua exuberância e fascínio. E no dia a seguir partimos logo para Lucknow, que era por aí que íamos começar a parte da peregrinação, onde se iniciava o percurso de autocarro. O grupo atravessou então uma boa parte da Índia rural, na planície do Ganges, em direção a Savatthi. E de Lucknow paramos em Savatthi. Foi o lugar de eleição onde Buda passou 25 anos a ensinar. Savatthi hoje em dia pouco se vê, a não ser algumas estruturas de tijolo, que elas por sua vez estão em cima de estruturas de madeira, porque no tempo do Buda não estavam ainda a construir em tijolo. E como estamos na planície do Ganges, o que o Ganges faz ao longo dos séculos é subir e descer, e o que se vê hoje em dia foi escavado e começou a ser escavado pelos ingleses no fim do século XIX. Savatthi é um lugar muito, muito calmo, não é muito turístico porque é difícil de lá chegar. O nome para os indianos seria Sarasvati, e Savatthi é em Pali, como diria seria dito no tempo do Buda. E em Savatthi uma das atrações é uma árvore muito antiga. Ela foi plantada por Ananda, um discípulo muito próximo de Buda, que foi o seu principal companheiro e secretário ao longo de 25 anos, e Ananda pergunta ao Buda: Senhor, muitas vezes vêm pessoas visitá-lo e prestar homenagem, e o Senhor não está presente, o que é que havemos de fazer? E o Buda sugeriu: plantem uma árvore de Bodhi, e a árvore de Bodhi é uma árvore com umas folhas muito características em forma de decoração. Plantem uma árvore de Bodhi e as pessoas podem prestar homenagem à árvore quando ele não estiver presente. E segundo sabemos, o que Ananda fez foi trouxe um rebento da árvore original sobre o qual o Buda se iluminou e plantou em Savatthi. A árvore é mesmo muito antiga. É uma árvore que já precisa de muletas e tudo, e cria um espaço muito simpático de meditação. O que as pessoas fazem então é sentarem-se à volta dessa grande árvore em meditação. E Savatthi foi também a nossa
primeira oportunidade de ter um momento mais contemplativo, porque desde que tínhamos chegado tinha sido uma certa agitação de nos habituarmos e andarmos de um lado para o outro. Tivemos a oportunidade de conhecer alguns monges da própria região, que pelos vistos estão lá o tempo inteiro e vão fazendo cânticos e recebendo donativos e dando algumas explicações. E no fim, mesmo no fim do nosso primeiro dia em Savatthi, eu tinha avistado uma stupa, que é um monumento arquitetónico que normalmente marca um lugar de importância, e tinha visto uma stupa, mas um tamanho como poucas vezes vi em qualquer parte do mundo. Disse, vamos ver, ainda temos um pouco de luz, vamos ver aquela stupa. Depois de Savatthi, olhámos para o mapa e pensámos, 250 km para chegarmos a Kushinagar, que será o sítio onde Buda faleceu, não há de demorar muito. E tínhamos uma paragem em Patna. Antes disso, até achámos que íamos conseguir fazer direto, mas não, vamos parar em Patna para não cansar muito. Demorámos 10 horas a fazer 250 km. Mas com excelente disposição do grupo, mais as aventuras do nosso motorista e o entretenimento, que só de olhar pela janela só estar na Índia, olhar pela janela do autocarro já é entretenimento, e mais surpresas. Por exemplo, nessa viagem, o motorista enganou-se e passámos sem querer por uma stupa, mais uma vez uma dessas estruturas arquitetónicas enorme, na verdade a mais alta naquela parte da Índia, que nem sabíamos que lá estava. A viagem prosseguiu em direção a Kushinagar, o local onde Buda faleceu. E fomos então conhecer o local onde Buda tinha falecido, que é marcado com um templo assim oblongo, ou comprido, onde lá dentro está uma estátua muito grande de um Buda deitado. E chegámos mesmo durante um ritual de oferendas de um grupo tailandês com vários monges e leigos, e eu nunca tinha visto. Oferece um manto. E então o que fazem é vestem o Buda com o manto que foi oferecido e fazem vários cânticos e oferece também aos monges mantos. E os monges são são pessoas naturais da zona ou são pessoas que vêm de fora? Notamos dois tipos. Há monges que são mesmo locais, e são locais mesmo, são mesmo indianos, e depois há monges que são de toda a parte do mundo e estão a fazer temporadas de estadia nos mosteiros locais, e depois há monges que estão mesmo a visitar, estão a passar, é um lugar de peregrinação. Por exemplo, aqui eu lembro que tínhamos monges tailandeses, lembro-me depois de reconhecer também monges vietnamitas, monges tibetanos, praticantes leigos tibetanos, que estão a fazer o seu ritual de estar nesse templo em que o Buda está deitado. Fomos ao local onde fizeram a cremação e era um jardim muito bonito, mesmo muito, muito agradável, marcado com uma stupa, das quais hoje em dia só se vê os tijolos, mas antes seria também reboco e seria pintada. Depois de Kushinagar, partiu-se rumo a Rajgir, com paragem em Nalanda. Nalanda foi a maior faculdade do século X depois de Cristo. Durou do século VII até o século XII depois de Cristo. E depois foi destruída pela invasão islâmica. E para termos uma ideia desta faculdade, no seu auge estudavam lá 50 mil monges e leigos, porque era uma universidade onde também era possível estudar outros assuntos e não só da vida monástica. E ficámos espantados, porque não estávamos à espera. Embora só víssemos as ruínas, não estávamos mesmo à espera de ver algo daquele tamanho. Nós vimos 1 quilómetro de escavações e ainda havia mais 9 partes iguais àquela que tínhamos visto, porque a universidade era desenvolvida em blocos e foi crescendo cada vez que tinham que crescer, construiu um bloco mais ou menos idêntico. Nós vimos 1 quilómetro e havia mais 9 quilómetros para ver. E era um centro de saber budista? Budista, exatamente. Era um centro de saber budista, onde era possível também estudar astronomia, medicina, gramática, filosofia, e era um centro também de debate, onde havia oportunidade de outras vertentes filosóficas encontrarem-se com as vertentes budistas, e há debates que estão na história do budismo até hoje, sobre os pontos mais
mais difíceis de entender da filosofia indiana. A caminho de Bodh Gaya, escolhemos também parar em Rajgir. E Rajgir foi também um dos sítios favoritos, não só de Buda, mas de vários ascetas contemporâneos. E ao nos aproximarmos de Rajgir, entendemos logo porquê. Tem montanhas. Para nós seriam assim montes com algum tamanho, mas pronto. Para aquela parte da Índia são mesmo as maiores montanhas. E nós ficámos um pouco espantados. Eu estava o Pico dos Abutres é um local onde decorreram alguns dos ensinamentos mais famosos, e eu estava à espera assim de uma coisa grande, um pico. Era muito bonito, sem dúvida muito simpático, mas bom, ok, o Pico dos Abutres não é assim tão grande. De Rajgir, do pico, que é essa região onde está o Pico dos Abutres, dirigimos dessa vez sim diretos para Bodh Gaya, um local onde o Buda despertou e onde está a árvore de Bodhi, ou vamos dizer, uma descendente da árvore original, e é um local de peregrinação onde é constante o movimento de peregrinos no mundo inteiro. Realmente, desde ocidentais, japoneses, tibetanos, tailandeses, e com todas as vestimentas de cada um dos países naquele local que é marcado por uma stupa, mais uma vez esse tal monumento arquitetónico, diferente de todos que tenha visto até hoje. E o que é espantoso é que ele é incrivelmente contemporâneo. As formas geométricas que escolheram utilizar há 2000 anos são... Tu olha para aquilo, parece que aquilo sempre esteve lá. Podia ter sido feito agora. Sim, e ao mesmo tempo tu vê que é antigo, mas há ali uma qualidade intemporal e não há nada de igual. Não se encontra outras réplicas noutras partes. Podiam ter feito, bom, isto é tão bonito, vamos replicar pela Índia toda. Não. Eu até trouxe uma réplica obviamente muito pequenininha. Foi um monge simpaticíssimo que nos adotou numa parte da viagem, eu já conto essa história, e esta é mais ou menos a forma, e uma dos presentes que ele nos deu foi este monumento de Bodh Gaya, que é feito pelos próprios monges em gesso e depois pintado de dourado. Depois cada país quer ter o seu mosteiro em Bodh Gaya. Nós vamos poder conhecer toda a tradição budista do mundo inteiro num só sítio. Os japoneses, os chineses, os tailandeses, e assim foi. Porque não só tínhamos o templo para ir, o próprio templo e a árvore Bodhi, onde íamos logo às 4h30, 5 da manhã, os mais aficionados saíamos do hotel e íamos para lá, porque essa era a altura de maior atividade. Realmente ali entre as 5 e vá lá às 7 era a altura em que à volta da árvore fervilhava com expressões de devoção, muita gente a meditar, os tibetanos a fazerem as suas prosternações, aquilo estão de pé e deitam-se completamente e sobem e fazem centenas seguidas. Os tailandeses sempre com os seus cânticos, que agora passaram a usar microfones com alto-falantes, faz um certo barulho, mas por incrível que pareça, a pessoa senta-se por baixo da árvore que está protegida. As pessoas estão constantemente a passar e o que é fato é que a pessoa fica só a ver aquele espetáculo, a sua mente está entretida a ver aquele espetáculo e quando dá por si está incrivelmente calmo e à vontade. E passávamos assim 2 horas de manhã a ver o espetáculo matinal, umas vezes com os olhos mais fechados, outras mais abertos. Depois, pequeno almoço, descansar um pouco e íamos então conhecer os mosteiros das outras tradições. Talvez assim um muito memorável que nos assombrou foi o do Butão, porque eram, de fora parecia pequenino, e era um templo relativamente pequeno, mas quando entramos tinha uma descrição da vida do Buda em relevo, mas com um nível de definição e uma sensibilidade de cor que ficámos boquiabertos. Passámos ali 1 hora só, aproveitei para contar a vida de Buda, os vários episódios, as várias histórias, e era realmente muito vivo, era um mosteiro completamente didático
Um dos mosteiros onde fomos mesmo muito, muito bem recebidos foi o mosteiro da Tailândia. O templo era lindo. As pinturas também tinham a ver com a vida do Buda, não eram tão fáceis de reconhecer, mas o estilo artístico, eu nunca tinha visto murais, e aí a luz conseguimos tirar algumas fotografias muito, muito bonitas do interior. Aqui, um dos monges séniores deu ao grupo ensinamentos, refúgio e preceitos. E combinou comigo e disse: às 7h30 encontra-me por baixo da árvore. Eu pensei, está bem, não sabia bem o que era. Fui ter com ele às 7h30, embaixo da árvore de Bodhi, lá estava, monge Bhikkhu Anuruddha. Ele chega com um saco, assim, grande. E ele disse: isto é para vocês. E eu olho, e era um hábito de monge. Eu fiquei assim a olhar, não entendi bem o que é que eu ia fazer com o hábito. E ele disse: amanhã, às 5h30, entram dentro do templo de Bodh Gaya, de Mahabodhi, entram e oferecem ao monge que lá tiver este manto e façam também oferendas de incenso e de flores. E de preferência o grupo todo, e quando forem oferecer, cada um deve estar a tocar um no outro para haver assim uma linha de conexão, de ligação entre vocês. Lá fomos cedíssimo e não estávamos à espera do que aconteceu. Entramos pelo templo dentro, estava lá um monge, oferecemos os mantos, o monge agradeceu, vai dirige para uma estátua de Buda que está dentro desse templo, que representa, pronto, como se fosse o Buda, o próprio Buda que está ali, é talvez a figura, a representação de Buda mais sagrada que há em todo o mundo, e tira o hábito de monge que está na estátua e põe o hábito que nós oferecemos. O grupo estava todo espantadíssimo, estávamos boquiabertos, não fazíamos a mínima ideia que estávamos a fazer uma oferenda que no budismo é muito significativa. Oferecer os hábitos ao monge é uma oferenda muito significativa. Fazê-lo, entre aspas, ao próprio Buda, é visto como uma acumulação de mérito, digamos, de bom karma, assim, uma coisa fantástica. Isso alegrou o grupo imensamente. Bom, conhecemos depois também os templos do Japão, que tem uma maior estátua de Buda que alguma vez eu tinha visto. Conhecemos também vários templos tibetanos. Os tibetanos estão muito bem representados em Bodh Gaya, várias linhagens do budismo tibetano, e muitas delas com mosteiros, faculdades, porque os monges estão lá a estudar também. Eu diria mosteiros ali para 500 monges a viverem juntos. De Bodh Gaya tínhamos ainda mais um local a visitar. Foi o local onde o Buda deu o seu primeiro ensinamento, que é importante porque foi o local onde ele confirmou que era possível transmitir as verdades que tinha descoberto, que ele sabia que eram difíceis de apreender. E esse local onde ele deu o ensinamento, o Parque das Gazelas, fica perto de Varanasi, na Cidade da Luz. É talvez assim das cidades indianas mais antigas, com uma continuidade de população a viver naquele local que se estende há vários milénios. E tínhamos, antes de ir ao Parque das Gazelas, uma noite exatamente em Varanasi, e fomos calhar exatamente na noite de comemoração, se não me engano, do casamento de Shiva. Tínhamos um guia excelente que falava espanhol, com uma pronúncia madrilenha do melhor, e disse que chegamos ao rio, por favor estejam todos juntos, metemos-nos num barco e vamos ver o ritual a partir do barco, porque em terra é impossível. Mas antes vamos ver o crematório. Varanasi é o lugar onde todo o indiano devoto, se for um indiano hindu mesmo, quer ser cremado. E há 4 gatos, são 4 locais de cremação à beira-rio, onde os corpos, durante o dia e até largamente pela noite adentro e depois de manhã muito cedo,
estão a ser cremados. O dia em Varanasi começa com as pessoas a tomarem um banho sagrado no rio Ganges. Logo de manhã, logo ali pelas 5 da manhã, já estão várias pessoas e há os sadhus com os seus cânticos e a meditarem. É um espetáculo mesmo muito bonito. O rio Ganges em Varanasi é um espetáculo 24 horas por dia. Há sempre alguma coisa a acontecer. O nosso último ponto de peregrinação budista, por assim dizer, foi o Parque das Gazelas, Sarnath. Foi o local onde o Buda deu o seu primeiro sermão, o seu primeiro ensinamento. Mais uma vez a pessoa depara-se com uma noção de o que é que já foi. Hoje em dia o que há é uma quantidade de tijolos, escavações, mas estes locais, todos eles, têm uma atmosfera muito particular. Para já todos eles são jardins e no meio da confusão habitual que tende a ser viajar para esta parte da Índia, todos chegam a um jardim, mas por serem locais contemplativos, onde não há vendedores e por aí fora, cria-se ali um ambiente muito propício à meditação. E era um caso onde o grupo depois também nos sentávamos, encontrávamos uma árvore simpática e demos por nós, sem saber, sentados à volta de mais uma árvore plantada por Ananda. Depois que nos levantámos aqui, olha, esta árvore foi plantada também aqui por Ananda. As pessoas que foram no grupo, que não eram praticantes do budismo, como é que se sentiram? Confesso que foi uma preocupação minha, como é que seria não ser exatamente interessado em budismo e estar com tantos budistas. Integraram-se extremamente bem, interessaram-se pela meditação, participavam em tudo e o estilo também, o meu estilo de liderar um grupo é cada um ter o espaço para fazer o que quer fazer. E uma das coisas que disseram é que apreciaram isso. Estavam com um grupo de budistas, mas sentiram-se completamente à vontade para participar no que quisessem, mas o que eu notei é que a sua tendência era querer realmente saber sobre a vida de Buda, praticar as meditações. Acho que correu muito bem, esse lado realmente correu muito bem. Antes de partirmos de volta para o nosso país, não podíamos sair da Índia sem ver o icónico Taj Mahal. O Taj Mahal, obviamente, não faz parte da peregrinação nos passos da vida de Buda, mas faz parte da ida à Índia e fomos nós ver o Taj Mahal. E, mais uma vez, surpreendeu-nos que não foi só nos mosteiros budistas, ao qual já estamos habituados a uma certa tolerância, mas foi uma constante em todos os locais. Nós fomos na Índia, de qualquer uma das suas religiões, a amabilidade, a hospitalidade e o cuidado mesmo. Mais uma vez, se sermos portugueses, e não há muitos portugueses, de nos levarem a conhecer os cantos e recantos, e tínhamos sempre um guia a levar-nos de um lado para o outro, mesmo muito, muito, muito simpáticos. E depois esse último tempo, sim, lá nos dirigimos para o aeroporto e regressámos a Portugal. Ainda demorou muito tempo a chegar, mas chegámos satisfeitos e contentes e com muito poucas dores de barriga, que era um dos receios que o grupo teve. Não, em geral correu. Esse lado também correu muito bem. Quem queira participar na vossa próxima viagem, o que é que deve fazer? Quem é que pode contactar? Em princípio, realmente teremos uma próxima viagem no fim do ano e o site da União Budista será, sem dúvida, a melhor fonte de informação sobre essa viagem. Será uma viagem direcionada principalmente a praticantes. É uma viagem onde se pretende ficar não em hotéis, mas sim em mosteiros e locais para peregrinos. Por isso requer outro tipo de turismo. Não vai ter o conforto. É mesmo uma peregrinação. É mesmo uma peregrinação. Eu diria que esta primeira viagem combinou ambos os aspectos. Tinha um lado de um aspecto turístico, tinha um aspecto de peregrinação. A segunda viagem será mais básica também, com menos conforto e o lado budista estará mais presente, eu diria.